O que você está disposto a negociar por Jesus? A sua moral, os seus valores, a sua identidade, a sua fé, a sua paz, a sua zona de conforto? Daniel precisou dizer não para tudo isso, tendo a ousadia de enfrentar as consequências. E você, já teve medo de dizer não para algo que era necessário se dizer não? Por isso, hoje eu quero aprender 3 passos com Daniel para que a gente possa vencer as tentações no dia mau. A nossa reflexão está baseada em Daniel, capítulo 1, verso 8 a 13. No versículo 8, o texto bíblico diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel resolveu não se contaminar. Resista à tentação. Tenha a coragem e a ousadia de ser diferente. Daniel recusa o alimento do rei que é oferecido no palácio, não apenas por questões dietárias, mas com certeza ele sabia que aquela comida também mexia na própria identidade, em quem ele era e na sua fé. E eu me lembro sempre aqui de Salmos 1, né, quando diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se o mundo, e se a gente permite que o mundo entra na gente, o jogo acabou. Quando a gente vê, a gente está praticando as obras daqueles que não amam e não andam segundo o caminho de Deus. Mas Daniel tinha o seu prazer na lei do Senhor. Aquela comida não era apenas um alimento, era um convite também para que ele poderia ou pudesse trair os seus valores, né? Como tantos convites que a gente recebe no nosso dia para trair aquilo que a gente crê e nossa fé. Assim como Daniel, tenha a coragem de dizer não, de enfrentar o pecado, de resistir à tentação, a coragem de enfrentar a consequência, mas de continuar firme na fé em Cristo Jesus. Como Daniel, diga: a minha lealdade não está com o mundo, a minha lealdade está com Cristo Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com Daniel é que Daniel ele conseguiu ganhar o favor daquele que estava do seu imediato, né, do seu chefe imediato. E a gente vê isso na sequência do texto, quando ele diz ali no versículo 8, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, e concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Então é interessante que Daniel age aqui não com arrogância, mas com respeito às autoridades, e ele conquista o respeito deste oficial dos eunucos. Um jovem de apenas 14 anos de idade, mas com certeza Deus lhe concedeu sabedoria, humildade e graça para conseguir ganhar o favor também do chefe dos eunucos. Nós precisamos, né, aprender a respeitar sim as nossas autoridades e ganhar o favor, né, ser humilde diante das situações. Daniel poderia tratar aquela situação com muita arrogância, dizer: eu não me contaminarei com esses legumes, com esse alimento, né, e vocês, seus pagãos. Não, mas não é isso que ele faz, né? Ele não trata a situação com arrogância. Pelo contrário, o primeiro passo dele é ganhar a confiança daqueles que eram superiores, para poder provar o ponto, para poder mostrar justamente o porquê ele não se contaminava com aqueles alimentos. E aí então a gente vê o terceiro ponto aqui, que é justamente a criatividade que Daniel tem quando ele sofre pressões. Então ele propôs soluções com certa criatividade. Ele poderia simplesmente dizer um sim ou não de uma forma seca, mas isso colocaria em perigo a sua vida ou até mesmo do chefe dos eunucos. Né? Quando ele dissesse: não, eu não vou, né? E sem ganhar o favor do chefe dos eunucos, sem propor uma alternativa, talvez a própria vida dele estaria em risco.
né? Deus poderia poupar. Ou, se dissesse sim, ele simplesmente cederia aquilo que estava sendo oferecido para ele. Mas ele teve uma proposta ali com muita criatividade e ele sai daquele problema, né? Então, olha, Daniel diz o seguinte: vamos fazer um teste de 10 dias e eu vou comer esse alimento durante 10 dias. E se no final eu não estiver mais forte do que todos os outros, né, a gente conversa novamente. Uma situação difícil. Daniel coloca não apenas a sua fé em jogo, mas coloca o próprio Deus em teste, né, para que Deus mostre a sua fidelidade. E Deus é fiel, como sempre. E Daniel então sai no final do versículo 12, 13, né? O versículo 13, quando nós lemos lá, diz que depois compare nossa aparência com dos jovens que comem das finas iguarias. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com os seus servos. A gente sabe o final da história, né, que eles estavam com melhor aparência do que todos os outros servos. Então, diante de uma situação difícil, em que os seus valores estão sendo colocados sob pressão, lembre-se desse exemplo de Daniel. Tenha coragem, primeiramente, de dizer não e de se firmar nos seus valores. Além disso, respeite as pessoas que estão ao seu lado, trate-os com humildade para ganhar o favor delas. E assim, né, ore a Deus para lhe dar sabedoria, propor alternativas para conseguir sair deste problema que você está enfrentando. E se você gostou desse vídeo, dessa devocional, eu peço que você não deixe de compartilhar esse vídeo, ativar as notificações, clicar ali para se inscrever no canal e que Deus possa abençoar muito a sua vida. Deus te abençoe.